complicado, né, gente? Bem complicado. A gente vai explicar um pouco aí nos nossos 10 últimos minutos o que é a dolarização, até para fazer um cortezinho bem bacana, né? Vamos falar aí sobre a questão da dolarização. Eu peguei aqui um quadro de um outro veículo de mídia, então, só para ir explicando a vocês que ele anunciou essa dolarização, que é abrir mão da sua própria moeda. Então, a gente já tinha falado um pouco isso. Lembrar, destacar que a Argentina está à beira de uma hiperinflação, né? E, de fato, não dá para dizer que é uma hiperinflação, né? Historicamente, as hiperinflações são muito piores do que esse cenário. Já acumula 3 dígitos acumulados dos últimos 12 meses. E para piorar, está em aceleração. Né? Há um rombo nas contas públicas. E, em parte, esse rombo é coberto por emissão de dinheiro. Mas não é a emissão de dinheiro que gera a inflação, certo? É uma confusão, senso comum que a grande imprensa detona a consciência das pessoas, que não é isso. Tá? O que acaba acontecendo é que essa emissão suplementar, para cobrir o próprio déficit público, quer dizer, o governo está arrecadando, está gastando mais do que ele está arrecadando, ele acaba sendo uma injeção de crédito na economia, que mantém a economia aquecida, então mantém a demanda, o consumo, e inclusive o consumo público também, acima da capacidade produtiva da economia, ou pelo menos da demanda efetiva daquele momento, né? A capacidade produtiva daquele momento, né? Lembrando que a capacidade produtiva também varia, né? Então, esse desequilíbrio também gera um desequilíbrio que contamina, às vezes é setorial, um conjunto de preços, gera um desequilíbrio em toda a economia. Como também parte da economia é cotada em dólar, porque você importa insumos ou importa produtos, ou por produto que é até nacional, produzido no país, mas ele é exportado, e como ele é exportado em dólar, quando ele é vendido internamente, ele também é cotado em dólar, né? Mesmo que você esteja pagando a moeda nacional. Isso faz com que também haja um desacerto, né, nas cadeias internas da economia, e logo, um empresário, para não perder, ele aumenta, diante do aumento do seu custo, ou diante do desatrelamento do preço dele, os preços relativos, ou com o preço dos concorrentes, dos outros setores da economia, ele também aumente, né, o seu preço. E os trabalhadores também passam a exigir aumentos do seu próprio preço, que é o salário, mesmo que ele não o consiga no todo. Então, você tem uma espiral preço-inflação, preços-custos, que viram uma bola de neve crescente na economia, na qual a emissão de dinheiro retroalimenta parte do problema, mas ele não é o problema central. O déficit público não é o problema central. Ele leva, óbvio, também uma questão de desatrelamento também no mercado financeiro, que passa também a precificar as coisas de maneira inflacionária. Então, essa complexização a economia se torna mais complexa. Então, há também a questão que a Argentina passou por sucessivos calotes. Então, ele é difícil financiar os déficits com emissão monetária. E para combater a inflação, também para assim, tornar os títulos atrativos, os títulos públicos, e também explodiu a taxa de juros. Então, a Argentina hoje tem uma taxa de juros de mais de 140%, maior que a só que, lembrando, juros, em algum sentido, apesar de visar combater a inflação, porque ele freia a demanda, né? As pessoas ficam com medo, ficam com dificuldade de comprar produtos a prazo, ou em vez de investimento produtivo, prefere fazer investimentos em aplicações financeiras. Essa dificuldade em relação ao custo, ele também é um custo na economia, médio e longo prazo. Ele é um custo e ele também limita a capacidade produtiva, porque a economia, você não faz investimentos produtivos que aumente a oferta. Então, juros é um remédio que também é um veneno na questão da inflação. Isso não é falado, a grande imprensa não fala, certo? Então, a economia argentina está nessa situação bem problemática. A dolarização abriria a mão desse instrumento, de ambos os instrumentos, inclusive da emissão monetária e também dos títulos públicos. O que
Talvez estaria inflação a níveis civilizados? Talvez, tem essa possibilidade, ou pelo menos esse é o objetivo deles. Mas não haveria outra opção além de ajustar as contas públicas para combater a inflação. Você não teria a questão mais e também enfraquecer ou desaquecer a economia. O risco é de isso ser feito de forma desorganizada. Por exemplo, ele está propondo o fim do Banco Central, certo? Que é um regulador do sistema bancário, das reservas do país também. Há também um problema de provisão do serviço público não pode parar. Imagina se parar. Você vai ter um efeito em cascata na economia, né, e uma procura também de serviços privados que pode ser, inclusive, inflacionário. Então, a ideia da dolarização também é perigosa, né? E há custos associados à dolarização. O país abre mão, inclusive, da sua política monetária. Então, ele não consegue mais arbitrar sua taxa de câmbio. Então, ela se torna fixa, certo? Né? Mesmo que eu paro de imprimir fisicamente peso e passo a transacionar as coisas em dólar, tudo, né? Não é a paridade como aconteceu nos anos 90 até o início dos anos 2000. Então, não flutua mais o câmbio, em função, inclusive, do estado da economia. Então, nós temos custos para isso. Então, a gente vai explicar um pouco isso. O país perde sua condição de fixar juros básicos, né? Quando a economia vai mal, por exemplo, ele abaixa a taxa de juros, quando a economia está bem e tem riscos inflacionários, ele aumenta a taxa de juros, né? Então, o juro, a economia pode se tornar muito volátil, a depender do fluxo de dólar, está entrando muito dólar, saindo dólar, para alimentar e irrigar a economia, isso é um problemão, certo? O dólar pode fugir todo para aplicações mais seguras nos Estados Unidos, que é a moeda deles, com taxa de juros, apesar de muito menores, risco de um calote muito menor. Imagina que a Argentina tem um histórico de default, né, de calote, não pagamento dos títulos da dívida pública, sem inclusive fazer auditoria, deveria ter já sido feito. E o país, ao perder sua própria moeda, ele não tem mais condições de estimular as exportações, né? Tem parte das exportações também são feitas à medida que a moeda local está baixa, comparada principalmente ao dólar, com moedas mais fortes, isso faz com que o produto se torne atrativo, o preço do produto se torne atrativo ao mercado lá fora. Isso não vai acontecer, certo? Então, a dolarização é moeda fixada um para um, né? Então, isso já perde. A Argentina está com problema em exportação de vários setores da economia, inclusive para gerar reserva, como eu mostrei antes. Então, a possibilidade da Argentina, ao adotar o dólar, é que ele tenha exceções mais penosas para a sociedade. Eu queria agradecer o gráfico do porquê.com.br, tá bom, que eu usei aqui, achei muito legal, resolvi não fazer outro por conta disso, mas é essa a realidade que pode estar colocada com a dolarização, certo? Tá? A Argentina, mesmo que não seja o fim da moeda nacional. Para concluir, poucos países do mundo adotaram a dolarização. É pegar a sua moeda, ou simplesmente não ter sua moeda própria. Para começar, na Europa, vários pequenos países não têm sua moeda própria, adotavam, antes do euro, moedas ou da Alemanha ou da França, né, caso de Mônaco, por exemplo, né, Liechtenstein, era... Gente, mas eram países muito pequenos e depois o euro passaram a adotar o euro como moeda sua, certo? Mas são países muito pequenos, são cidades, praticamente, são cidades-estado. O histórico com relação ao dólar, muitos outros países, poucos países do mundo. O Zimbábue, que tinha uma mega inflação, um país na África, com problemas, inclusive, de distúrbio, uma pré-guerra civil, então adotou a dolarização parcial da economia. O Equador, nosso vizinho sul-americano, não de divisa, né, de fronteira, mas vizinho sul-americano, a dolarização, uma economia muito menor, praticamente quase todos os estados brasileiros, certo? E recentemente, El Salvador também adotou a dolarização, mas tem um caso também, mas é uma outra realidade, são países com economia muito pequena. Parte do problema econômico do Equador atual, inclusive que levou a queda de presidente,
e que levou à explosão do crime organizado, que as pessoas com desemprego altíssimo, né, vão encontrar no crime organizado, o desorganizado, na criminalidade, uma alternativa. Então, muitos críticos, porque não tem política econômica. E o governo do Correia, né, o nacionalista, similar ao Chaves, Morales, etc., não desdolarizou. Então, o Equador passa por um problema e um profundo questionamento. O novo governo recém-eleito está se debruçando sobre essa questão. Tá? Com uma diferença lá, eles fizeram a auditoria da dívida pública e a dívida pública caiu enormemente. Então, não há um problema de financiamento dos títulos da dívida, como hoje passa a Argentina, certo? Inclusive, uma crise sobre os LELICs, que são os títulos da dívida pública, né, dentro da equipe do Milei, e brigando, inclusive, com o pessoal do MACRI. Então, essa situação e também de reservas internacionais, a Argentina não passa nesse momento. Então, é uma realidade muito dura que nós vamos ver o que vai acontecer no dia 10. Apesar de suavizar o discurso, já convidar o Lula para a posse, provável que o Lula não vá, mas chamou o Lula para a posse, disse que não vai dar cavalo de pau na política externa, principalmente na parte econômica da política externa. Então vamos ver os próximos dias. Mas é visto que deve sim acontecer choques nas primeiras semanas, choques econômicos nas primeiras semanas de governo, e a gente vai estar acompanhando aqui no Economia Fácil, trazendo, ou eu comentando aqui, ou trazendo alguém para a gente entrevistar e comentar sobre a situação do nosso vizinho, tá bom? Nosso tempo acabou, queria agradecer a vocês que participaram aqui.